Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez ao Visão Macro Semanal da BB Asset. Meu nome é Zé Maurício Pimentel e o objetivo desse vídeo é passar para vocês as nossas avaliações sobre a dinâmica dos mercados na semana passada e a agenda macro dessa semana. Na semana passada, no Brasil, foram divulgados indicadores de inflação do mês de agosto. O IPCA 15 desacelerou de 0,30 para 0,19, o que já era esperado pelo consenso do mercado, e o mais importante é que não houve nenhuma deterioração adicional das métricas de inflação subjacente, ou seja, aqueles preços mais ligados ao ciclo econômico e foco principal do Banco Central. Também houve uma desaceleração importante do IGPM, que saiu de 0,61 para 0,29, graças a uma queda importante no preço do minério de ferro e também um recuo na inflação ao consumidor. Por fim, na sexta-feira, foi divulgada a taxa de desemprego do mês de julho, que desacelerou de 6,9 para 6,8, mostrando que o mercado de trabalho continua bastante forte. Nos Estados Unidos, o dado mais importante foi a segunda prévia do PIB do segundo trimestre do ano. Houve um aumento de 2,8% para 3%. Assim, aqueles que ficaram com medo de uma recessão no início do mês, que acabou levando a uma queda de mais de 8% dos mercados, né, devem ter ficado frustrados, porque na verdade a atividade americana está bem mais forte do que o mercado imaginava. Então esse contexto de dados acabou permitindo que as bolsas globais tivessem um ligeiro avanço durante esta semana, algum ganho do dólar, e aqui é importante colocar, né, hoje o mercado prefere dados de atividade que sejam fracos o suficiente para garantir que o Fed dê início ao processo de redução de juros, mas que não sejam tão fracos que coloquem sob ameaça a atividade dos Estados Unidos. Foi exatamente o que a gente viu. Um dado de atividade que mostrou uma atividade um pouco mais forte, mas que não vai tirar o Fed da sua trajetória de redução de juros em setembro desse ano. Aqui dentro os mercados reagiram de forma diferente. A Bolsa até mostrou algum ganho, mas a gente viu uma depreciação importante do real, uma queda de 2,2% na semana. Isso acontecendo apesar do Banco Central ter feito duas intervenções no mercado, uma no mercado à vista, vendendo 1 bilhão e 500 milhões de dólares, e outra no mercado de swap, com a venda de aproximadamente 800 milhões de dólares. Apesar dessa ação do Banco Central, apesar do ganho do minério de ferro, o dólar se depreciou. Da mesma forma, apesar de dados de inflação melhores do que se imaginava, a curva de juros doméstica também mostrou uma abertura importante. Para alguns, o que pode explicar essa dinâmica diferente dos mercados domésticos foi a divulgação do resultado fiscal consolidado. O número mostrou um déficit de 21 bilhões de reais ante uma expectativa de algo próximo de 8 bilhões. Houve uma reação ruim a esse número, mas vale a pena fazer duas considerações. A primeira, quando a gente olha exclusivamente para o governo central, o resultado foi melhor do que o mercado imaginava. O déficit ficou em 6,8 bi, ante uma previsão de 12 e 40 no mês anterior. Mais importante, continuamos observando um avanço da arrecadação. O que explica o resultado consolidado foram as contas de estados e municípios. E aqui a gente pode entender que tem pressão da inflação, reconstrução no Rio Grande do Sul e a decisão do governo do estado de São Paulo de criar um fundo de saneamento em contrapartida à privatização da Sabesp. Então o resultado do fiscal, quando a gente olha para o governo central, não foi ruim. Então como a gente pode explicar essa dinâmica? Para nós, dois fatores podem ajudar, que são basicamente ruídos. Um ruído por conta da possibilidade de ampliação de 6 para 20 milhões o número de famílias atendidas pelo Vale Gás, o que vai implicar um gasto maior do governo central. A segunda questão são ruídos advindos da comunicação do Banco Central, que já vem mostrando alguma deterioração, já que ao longo da semana vários diretores falaram, né, e os discursos, de certa forma, não foram na mesma direção. Para a semana que está se iniciando, uma semana repleta de indicadores, a gente destaca, aqui no Brasil, o resultado do PIB do segundo trimestre do ano. A nossa previsão é um avanço de 1%, um crescimento robusto, foi 0,7% de crescimento no primeiro tri, 1% de crescimento nesse segundo.
o que dá uma atividade avançando no ritmo de quase 4%, né, ao ano, o que é um ritmo bastante forte. E a gente vai ter também os dados da produção industrial do mês de julho. E aí a gente vai ver uma fraqueza. A nossa expectativa é que haja um recuo, e aí muito por conta já da pressão da política monetária mais apertada. Nos Estados Unidos, aí sim é uma agenda de destaque. Vale a pena lembrar que em agosto, a queda dos mercados, como eu falei anteriormente, 8%, quase 9%, decorreu de dois indicadores basicamente. O ISM da manufatura e os dados do mercado de trabalho. O ISM da manufatura é uma pesquisa que é feita com empresários do setor da atividade, da manufatura e do setor de serviços, que tenta medir, né, se esses setores estão em um processo de crescimento ou de recuo. Os dados de julho da manufatura frustraram e os dados de julho do mercado de trabalho também frustraram. Nessa semana nós teremos de novo esses dois indicadores. Nós esperamos que o ISM da manufatura avance alguma coisa, mas continue em território contracionista. Por outro lado, os dados do mercado de trabalho devem mostrar um crescimento de aproximadamente 170 mil vagas, um crescimento importante, ante as 114 do mês passado, o que mostra que aquele número, na verdade, ele estava contaminado com o efeito do furacão Barry. Então não foi um dado que mostrou de forma fidedigna a realidade do mercado de trabalho americano. Então as nossas expectativas são 170 mil vagas criadas, uma taxa de desemprego estabilizada em 4,2%. Então essa é a agenda da semana, uma agenda importante, que a gente entende que não é uma agenda que vai ter força suficiente para trazer uma pressão negativa para mercados, ao contrário, a gente deve continuar vendo uma onda positiva, não com muita intensidade, como foi visto em semanas anteriores, mas enfim, alguma simetria positiva para mercados de risco na semana que se inicia. Para concluir, eu quero mais uma vez convidar você a se inscrever no nosso canal, acessar as notificações, e se esse vídeo de alguma forma contribuiu, agregou valor ao seu processo de tomar a decisão, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também os seus comentários. Muito obrigado, um forte abraço e até semana que vem.